Prosseguindo. じゃあ逃げればよかったの？いや、逃げろとは言ってないが。ピーター、俺もお前ぐらいの時には同じような経験をしたからよくいやわかる。同じじゃない。ピーター、 Vamos até aqui. Tem vários pontos de gramática nessa cena, né? Então, você derrubou ele na porrada, não derrubou? E o Peter responde: Já, nigereba yokatta no? Nigereba yokatta no? Quando a gente tem o verbo nessa forma ba mais yokatta, é no sentido de teria sido melhor se blá blá blá. Eu deveria ter feito blá blá blá. Depende do verbo que está nessa forma aqui. No caso, nigeru, fugir. Então, nigereba yokatta, ele está perguntando, né? Eu teria sido melhor se eu tivesse fugido? Eu deveria ter fugido? Tem um no aqui no final, pode aparecer em perguntas informais, né? Já, nigereba yokatta no? Então, era melhor eu ter fugido? Então, eu devia ter fugido? Outros exemplos. Ano eiga o mireba yokatta. Quem aí é fã de Chaves? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. É essa frase aqui, né? Ano eiga, aquele filme, o mireba yokatta. Teria sido melhor. Mira, ver. Passei aqui para a forma potencial ba. Mireba yokatta. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Pere no eiga o mireba yokatta. Devia ter visto Pelé. Ano eiga, aquele filme, tá? Estou indicando com o que deveria ter visto. Ano eiga, aquele filme. O do Pelé. Kaze no toki wa kusuri o nomeba yokatta no ni. Inclusive, pode acabar muitas vezes com o noni, essa estrutura. Que o noni também, ele expressa, tipo, um arrependimento, né? Ele, por si só, tem uma ideia de, e mesmo assim, no sentido de, e mesmo assim não aconteceu, e mesmo assim eu não fiz algo. Aqui tem um arrependimento. Nomeba yokatta, eu deveria ter bebido, teria sido melhor se eu bebesse. Noni, mas mesmo assim, e mesmo assim, eu não bebi. Indico aqui com o beber, o suri, remédio. Kaze no toki, quando estava com kaze, resfriado. Então, kaze no toki wa, falando sobre isso, kusuri o nomeba yokatta no ni. Eu deveria, você deveria, depende do contexto, né? Você deveria ter tomado remédio quando estava resfriado, mas mesmo assim, você não tomou. E a frase do Peter foi: Já, nigereba yokatta no? Então eu deveria ter fugido? Era melhor eu ter fugido? Ya, nigero to wa itte nai ga. Ya, não, nigero. Nigeru, fugir. Agora, nigero é tipo um fuja, é um jeito mais forte, imperativo. Nigero to wa, isso daí, itenai. Eu não tô falando. Isso daí de fugir, não tô falando isso aí, não. É tipo, tem uma nuance aqui de. Não, não é que eu tô falando pra você fugir. Não é isso. O ga no final é um mais. Não é que eu tô falando pra você fugir. É que. Porque daí ele continua depois, né? Pita, ore mo omae gurai no toshi ni wa onaji you na keiken o shita kara yoku wakatteru. Peter, ore mo, eu também. Omae gurai no toshi. Aqui, toshi, ele tá falando sobre idade. Omae, você, e esse gurai, aproximadamente, né? Como ele tá linkando isso através da partícula no com toshi, ele tá querendo dizer mais ou menos a sua idade. Omae gurai no toshi ni wa, em relação a mais ou menos na sua idade. Onaji you na keiken. Keiken é de experiência. O onaji, ele é algo igual, né? Se eu falo onaji keiken, por exemplo, é a mesma experiência. Agora, esse yona, ele não é totalmente igual. Parece que dá uma ideia de semelhante, né? Mas não idêntico. Onaji yona keiken, tipo, experiência desse tipo, né? Experiência semelhante. O shita. Keiken o suru, experienciar. Então, eu tive a mesma experiência. Kara, por conta disso,
yoku wakatteru. Eu sei bem como é. Wakatteru é que eu sei. Agora, yoku wakatteru. Eu sei bem. Nigero to wa itte nai ga, Peter, 俺もお前ぐらいの年には同じような経験をしたからよくわかってる。Peter, quando eu tinha sua idade, eu passei por experiências parecidas. Então eu entendo bem o que você está passando, cara. E aqui eu coloquei só para destacar um pouco mais essa diferença entre onaji e onaji yona, alguma coisa. Peguei duas frases parecidas só mudando esse ponto. Watashi wa anata to onaji kurasu desu. Então, falando sobre watashi, eu, anata to onaji, o mesmo que você. Anata, você, então, anata to onaji, o mesmo que você, igual a você, só que complementou com kurasu. Sala, mesma turma, né? Afirmou no final com desse. Então, eu estou na mesma turma que você. Onaji kurasu. Aqui é a mesma. Aqui eu estou falando que é idêntico mesmo. Agora, watashi wa anata to onaji yona kurasu ni imasu. Aqui é mais uma vibe de eu tô numa sala como se fosse a sua. Onaji yona kurasu. Do mesmo tipo. Então é algo parecido. É semelhante, mas não é onaji. Essa é a diferença. Então o tio Ben também falou aqui que não que ele teve exatamente a mesma experiência, né? Mas foi algo parecido, né? E o Peter responde que ya, onaji janai. Ya, não, onaji janai não é onaji, não é igual, não é a mesma coisa. Vamos para esse pedaço mais uma vez, então. Acho que eu tinha parado aqui. で喧嘩をしたというし、あれは僕が始めた喧嘩じゃない。相手を殴り倒したんだろじゃあ逃げればよかったのう。い？や、逃げろとは言ってないが。ピーター、俺もお前ぐらいの年には同じような経験をしたからよくいやわかる。同じじゃない。 Ya, onaji janai. Não, não é a mesma. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.